Meus queridos, vamos abrir as Escrituras, Romanos, capítulo 1. Pode deixar aberto ali que a gente vai estar viajando sobre essa palavra hoje, no dia de hoje, tá bom? Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 22. Capítulo 1, versículo 22. Quem já encontrou diz aleluia. Amém. A palavra de Deus diz: dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos do seu coração, e como resultado praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e desse modo adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Por isso, Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram a sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam de desejo uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens e, em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmos o castigo que mereciam. E uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. Agora pula lá para o versículo 32. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam a praticá-las e, o que é pior, incentivam outros também a fazê-los. Senhor meu Deus, Pai amado, nós te louvamos pela sua bondade, pela sua misericórdia. Nós te louvamos pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é capaz de penetrar no nosso coração e nos transformar. Senhor, nós declaramos que o Senhor é santo e que a sua santidade é a nossa esperança, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço que o Senhor venha a colocar nos nossos corações o desejo de temer o teu nome, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu peço que o Senhor esteja aplicando essa palavra de maneira personalizada, como só o Senhor é capaz de fazer no coração de cada um aqui, Senhor. Nós levamos a nossa mente cativa ao Senhorio de Cristo. E em nome de Jesus, como a tua palavra diz, Pai, Jesus Cristo já derrotou tudo aquilo que provém do maligno e já expôs eles a desprezo público. E por isso, no dia de hoje, nós damos uma ordem que tudo aquilo que vem do maligno, todos os valentes, sejam calados e amordaçados, amarrados em nome do Senhor Jesus Cristo, para que sejam despojados de toda autoridade que vem exercendo sobre a vida de cada pessoa aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós temos um Deus geracional. O que nós estamos recebendo nas nossas vidas, as sementes que estão sendo lançadas nas nossas vidas, são com propósitos geracionais, tanto para a gente frutificar na nossa geração, mas também para abençoar as gerações futuras, a nossa descendência, as próximas gerações. Por isso que Deus é chamado de Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque ele tem propósitos geracionais. E como nós servimos e somos filhos de um Deus geracional, nós sabemos que Satanás, ele não cria nada. Ele pega quem Deus é, ele imita e distorce isso. Então, de um lado, nós temos um Deus que é de bênçãos e propósitos geracionais. Do outro lado, nós temos Satanás, que tem propósitos de destruições geracionais. E foi exatamente nesse contexto que eu nasci. Nasci em leito de adultério. Minha mãe se envolveu com um homem casado. E foi aí que eu fui concebida. Então, a gente sabe que tudo aquilo que é concebido em pecado, existe uma tentativa de ocultá-lo, ou seja por aborto, ou seja de esconder das pessoas. E glória a Deus, minha mãe não cedeu às tentativas do inferno para abortar. Ela decidiu ser mãe solo. Então eu fui criada pela minha mãe, pela minha avó. E quando eu nasci, eu lembro que meu pai biológico, eu lembro não, né, me contam, que ele levou minha mãe para outra cidade para fazer o registro da minha certidão de nascimento, para ninguém saber na cidade onde eu nasci que eu era filha dele. E foi nesse contexto onde eu não fui, eu fui assumida, mas eu não tive a criação do meu pai. Então eu fui crescendo, aos 4 anos de idade minha mãe conheceu um homem maravilhoso, se casou com ele, ele me adotou legalmente, trocou meu sobrenome, e a partir dali o Senhor começou a restaurar a figura paterna na minha vida. Só que nós éramos uma família que não conhecíamos a Jesus, e como toda casa que não conhece ao Senhor Jesus, nós carecíamos da salvação e da transformação que Jesus pode fazer numa casa. Então você já pode imaginar o contexto. Contexto de briga, de discussão. Não tinha paz, porque a paz que excede todo entendimento só é possível em Cristo. E foi num desses descuidos
que eu acabei encontrando entre meus 6, 7 anos de idade, uma fita VHS, que talvez você que é mais jovem pode estar falando, o que é isso? Era o YouTube da época. Era uma fita VHS, onde lá eu fui exposta à pornografia pela primeira vez. E eu lembro quando eu encontrei aquela fita VHS pela primeira vez, o como aquilo foi chocante. Por quê? Porque atiçou uma curiosidade minha. Eu não sabia que existia aquilo. Eu falei, o que mais existe que não me contaram? Queridos, entenda, a isca do pecado se chama curiosidade. E a partir da curiosidade, nós vamos estabelecendo novos níveis de relacionamento com o pecado. E por que nós estabelecemos níveis de relacionamento com o pecado? Porque a raiz de todo pecado se chama idolatria. E o que é idolatria? Quando a gente fala sobre idolatria, a gente só imagina o quê? Aquela imagem de escultura. Só que idolatria é o estabelecimento de um relacionamento em que você deposita a sua confiança e permite que aquilo defina quem você é e o que você faz. E com o pecado sexual é exatamente isso que acontece. Primeiro ele atiça a sua curiosidade, e aí depois ele vai se apresentando de diferentes maneiras. Conforme você vai indo de abismo em abismo, ele vai se apresentando de maneiras diferentes. E a partir dali, no dia que eu encontrei a fita VHS, estava a diarista em casa. E ao invés dela ir lá e tirar, ela parou, ela simplesmente assistiu comigo. E a partir dali ela começou a me dar cobertura. Para enquanto meus pais fossem na minha avó tomar chimarrão, ela me dava cobertura. Primeiro para eu assistir pornografia, depois para eu ir na casa de um vizinho que era bonitinho, e ali ela começou a me dar cobertura. E então, logo depois disso, eu comecei o quê? A me apaixonar pelos menininhos. De 12, 13 anos, eu comecei a me apaixonar pelos menininhos. E aí, sabe como que a pornografia ela se apresentou a mim? Como a minha professora. A minha professora, por quê? Porque a pornografia, lembra que eu falei que a raiz do pecado é a idolatria? Uma professora, ela te ensina a se enquadrar em um padrão, ela te ensina. No caso, professora sexual, ela foi me ensinando de que maneira que eu tinha que me comportar para ser sensual para os menininhos, como que eu tinha que me vestir, quais eram os comportamentos, o tipo de fala que eu tinha que ter para ser sensual para os meninos, para eu conquistar a atenção deles, porque eu acreditava que a pornografia estava me apresentando um nível de felicidade e de prazer. E queridos, todos nós temos em nós o desejo pelo prazer. Porque esse prazer já foi colocado por Deus, que é o nosso anseio pelo prazer do Senhor, pelo prazer de se relacionar com Ele. E a partir dali, eu fui sendo moldada pela pornografia, como a minha professora, do jeito, do modo. Assim como uma imagem de escultura. Imagem de escultura esculpida pelas mãos humanas. A pornografia é uma imagem detalhadamente esculpida para te enganar, para te manipular. Ela apresenta um tipo de corpo que é sensual, que faz você acreditar que só vai ser feliz e ter prazer se você se enquadrar dentro desse tipo de corpo. Ela te apresenta um tipo de relacionamento, inclusive sexual. Ela vai te ensinando padrões e você vai se adequando a esses padrões. O Salmo 115, do versículo 4 ao 8, fala que os ídolos das nações são de ouro e prata, obras de mão humana. O que é o ouro e a prata? São coisas legítimas. Só que são coisas que estão sendo distorcidas. Para quê? Para ir fazendo com que a nossa consciência seja cada vez mais cauterizada. A consequência disso, quanto mais você vai se entregando, menos capacidade de discernimento você vai ter. Menos capacidade de discernir entre o certo e o errado. Aquilo que é bom, aquilo que é mal. Aquilo que convém, aquilo que não convém. Você vai sendo entregue cada vez mais aos desejos do próprio coração. E nesse nível de relacionamento que eu estava com a pornografia, quando ela se apresentava como a minha professora, ela estava me ensinando o que fala no versículo 24 de Romanos 1. Por isso, eu fui me entregando aos desejos do meu coração. Eu tinha o desejo de me relacionar com os menininhos, eu tinha o desejo de ser sensual, eu tinha o desejo. E ela foi me ensinando como eu tinha que me comportar, o que eu fazer, para eu conseguir me entregar a esses desejos. Só que tem estudos que mostram que a pornografia, ela nunca se estabelece no mesmo nível que a gente começou a acessar no início. Uma pessoa, ela foi exposta à pornografia por uma semana, ao mesmo vídeo, ao mesmo filme pornográfico por uma semana. E eles foram observando as respostas cerebrais que aquela pessoa ia tendo. E pasmem, da primeira exibição até a última, eles foram vendo que os níveis de resposta assistindo ao mesmo filme ia caindo cada vez mais. Depois desse período, quando eles colocaram um novo filme pornográfico para a pessoa assistir, adivinhe, a resposta que o cérebro teve foi maior do que a primeira vez que ela assistiu aquela outra pornografia. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que você não se contenta com aquilo que a pornografia te apresenta. Ela vai literalmente cauterizando a sua mente e a sua consciência. E faz você acreditar que você precisa de algo mais.
de algo novo, de algo mais prazeroso. E ali, com os meus 16, 17 anos, eu já estava acessando pornografia pesada. Categorias de humilhação, categorias de tortura, categorias com animais, categorias bizarras. E eu lembro que no ensino médio, a gente estava num grupinho de colegas, e na escola é bloqueado o acesso à pornografia. E eu lembro que eu falei, dá o celular aqui. E eu coloquei uma sigla bem específica de uma categoria pesada da pornografia. E ali mostrou quais sites estavam desbloqueados. E quando eles viram o tipo de pornografia que eu já estava acessando, porque nessa idade eu já tinha celular, eles falaram, credo, você assiste esse tipo de coisa, que nojo, você é doida. Eu falava assim, ai gente, é um negócio tão... Vocês não assistem isso, vocês ficam vendo aquela coisa de homem com mulher, tão simples. Então ali eu já não estava mais tendo noção do nível de profundidade que eu estava indo com a pornografia. E nesse período, com 16 anos de idade, eu já tive o meu primeiro namorado que tinha 32 anos de idade. Literalmente o dobro da minha idade na época. E logo depois disso veio a primeira frustração amorosa. Ele me traiu, eu fiquei o quê? Zangada, doída, com raiva. E aí eu estabeleci um novo nível de relacionamento com a pornografia. Eu comecei a ver a pornografia como a minha conselheira. Eu queria aprender com a pornografia a partir daquele momento como me vingar dele. Eu queria aprender com a pornografia o que de diferente eu tinha que fazer para eu conseguir segurar um homem. A pornografia, ela engana. Ela começa a construir a sua identidade. Construir não. Ela distorce a sua identidade baseado naquilo que você é e na performance sexual que você tem. E a partir dali, eu fui para níveis cada vez mais profundos na pornografia. Porque acessar a pornografia já não estava mais satisfazendo. Você chega num período que você não quer apenas olhar aquilo, você quer colocar em prática aquilo que você está assistindo. E ali então, eu comecei ao que diz o versículo 26, a me entregar para os desejos vergonhosos do meu coração. A partir desse momento, eu comecei a ter relacionamento com um homem casado. E eu sabia que ele era casado. E na minha mente eu acreditava o quê? A esposa não faz ele feliz, então ela merece isso que está acontecendo. Gente, eu me envergonho de falar isso. Mas era exatamente esse tipo de pensamento que eu tinha na época. E ali, nesse relacionamento com esse homem casado, a gente foi se entregando cada vez mais. Eu encontrei outra pessoa que também era viciada em pornografia. E a partir dali a gente começou a dar vazão e a praticar tudo aquilo de mais humilhante, degradante e de perversão sexual que você possa imaginar. A gente foi dando asas. O que eu quero essa noite aqui é falar pra você que prazer sexual é errado, que vem do diabo, negativo. O prazer sexual foi criado por Deus. Só que Satanás, ele é especialista em quê? Em pegar algo que é legítimo de Deus, colocar na posição errada na sua vida. Num lugar que ele não pode ocupar. Olha só, existe uma pessoa na Bíblia que percorreu exatamente esse caminho. De primeiro ser entregue aos desejos do seu próprio coração, depois aos desejos vergonhosos do seu coração, e a uma mente reprovável, Absalão. Absalão, filho legítimo do rei Davi. Ele tramou contra o reinado do pai. E nisso ele conseguiu tomar o reinado do pai. Tomar em partes. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 14. Absalão, ele começou um movimento de conquistar o coração das pessoas de Israel. Ele foi ganhando força, sabe como? Veja só. 2 Samuel, capítulo 14, 25, diz o seguinte: não havia nenhum homem em todo Israel tão elogiado por sua beleza. Ele começou cativando as pessoas pelos olhos. Aquilo que nós contemplamos diz muito sobre o caminho que estamos percorrendo e que caminho estamos em nos tornarmos quem. E ali fala que ele era perfeito da cabeça aos pés. E olha só a estratégia que ele foi. 2 Samuel, capítulo 15, do versículo 2 a 4. Quando alguém trazia uma causa para ser julgada pelo rei Davi, Absalão perguntava de que cidade a pessoa era, ou seja, ele se atravessava, e ele perguntava de que cidade a pessoa era, e ela lhe respondia de qual tribo de Israel pertencia. Então Absalão dizia: sua causa é justa e legítima. É uma pena que não tenha ninguém para ouvi-la. E ainda dizia: quem me dera ser juiz, então todos me apresentariam suas questões legais e eu lhes faria justiça. Satanás, ele começa a falar assim: poxa, você tem uma causa. Quem me dera ser juiz. Quem me dera te ajudar nessa causa. Ela é legítima, mas não tem ninguém para te ouvir. Ainda mais jovens, solteiros que estão na fase de espera. A principal tentação realmente é em que altar você está colocando a sua confiança. Você está crendo que o Senhor, aquele que fez céus e a terra, que soprou fôlego de vida em você,
que ele vai dar conta de sustentar a palavra dele de que há um prazer específico para dentro da aliança do casamento de acordo com os preceitos dele? Ou vocês vão pedir ajuda para outras pessoas, como por exemplo para Satanás? Ou vocês vão tentar do jeitinho de vocês? Aqui é uma questão de quem está reinando sobre nós, sobre o nosso coração. E veja o seguinte, 2 Samuel, capítulo 16, versículo 21 e 22. Aqui, rei Davi já tinha saído da cidade, tinha ido para o vale, porque quando ele soube da conspiração de tantas pessoas que Absalão ele estava trazendo para perto dele, que estavam apoiando Absalão, Davi falou, vamos sair da cidade para que ele não venha causar uma matança entre os moradores. E então o rei Davi saiu da cidade, foi para o vale, e Absalão entrou no palácio, e então ele pediu conselho para um dos conselheiros que era de Davi e começou a apoiar ele. E olha só o conselho que Aitofel deu para ele. Aitofel respondeu, tenha relações com as concubinas que seu pai deixou aqui para tomar conta do palácio. Então todo Israel saberá que você insultou o seu pai de tal modo que será impossível haver reconciliação. E isso encorajará os que estão do seu lado. E então armaram uma tenda no terraço do palácio e ali Absalão teve relações com as concubinas de seu pai à vista de todo Israel. Satanás ele nos engana. Quanto mais profundo nós vamos no pecado sexual, mais ele vai tentar nos aconselhar e nos convencer de que não existe mais como você se reconciliar com o seu pai. Olha só o que você já fez. Você já está tão entregue aos desejos mais perversos do seu coração. Não tem como. Deus é santo. Olha você, todo sujo com pecado sexual. Não existe reconciliação. E nessa fala de Satanás na mente das pessoas, ele tem aprisionado muitas pessoas nos grilhões da culpa, do remorso. Sabe quem? O rei Davi, ele aponta para o reino messiânico de Jesus Cristo. E Absalão, ele representa, como filho do rei Davi, coisas que são legítimas do Senhor, que foram criadas pelo Senhor, mas que não foram chamadas para reinar sobre a sua vida. O prazer sexual, ele é criação do Senhor, mas ele não pode reinar sobre a sua vida. Ele não pode estar no trono do seu coração. A sua felicidade é algo legítimo do Senhor para a sua vida. Só que não pode ocupar o trono do seu coração, te dominar, te governar. Quantas coisas que são lícitas, mas que estão ocupando o lugar errado nas nossas vidas. E era exatamente nesse contexto que eu estava. Queridos, eu não vou ser hipócrita de falar assim, o prazer sexual não tem nada de bom. Ele é prazeroso. Só que ele não te traz alegria, porque a alegria é um fruto do Espírito. Ao mesmo tempo que eu me sentia empoderada, livre, dona do meu corpo, faço o que eu quero, saio com quem eu quero. Ao mesmo tempo, depois de eu voltar para casa sozinha, já me sentindo suja, ou que eu fechava as 30 abas do computador, porque eu não conseguia me satisfazer com uma, então eu tinha que pegar o ápice de 30 para conseguir me satisfazer. No tempo que eu fechava isso, era o mesmo tempo que eu já era tomada pelo remorso. E como eu não conhecia Cristo na época, como que eu tentava lidar com esse remorso? Me alimentando ainda mais do pecado sexual. Me alimentando ainda mais daquilo que eu achava que me traria prazer, que me traria alegria, satisfação. O meu testemunho não tem a ver com uma libertação sexual. O testemunho que Deus gerou na minha vida foi o resgate de um coração idólatra, onde tudo e todos estavam reinando no lugar que pertence única e exclusivamente ao Senhor. E ali então, nesse período, me mudei para Curitiba. Eu sou do interior do Paraná, sou Pé Vermelho, Marechal Cândido Rondon. Nessa época, eu ainda morava com os meus pais. Logo, eu precisava ter um freio. Tinha toda uma logística para eu conseguir sair, para eu conseguir acessar pornografia. Então dificultava. E quando eu fui morar para Curitiba, morando sozinha, aí eu me entreguei cada vez mais ao pecado sexual. Tanto da pornografia, da masturbação, assim como também saindo com diversas pessoas, fornicação. E nesse período, eu fui me entregando cada vez mais ao pecado sexual, cada vez mais aos desejos mais vergonhosos do meu coração. E eu comecei a perceber que tinha algo de errado, que tinha algo que estava fora do controle. E aí eu fui procurar ajuda. Falei, tem alguma coisa errada. E aí eu fui procurar ajuda com um psicólogo. Na época eu não era cristã, não procurei um psicólogo cristão. E aí eu fui num psicólogo durante um ano, de fevereiro de um ano até fevereiro de outro ano, fiz o tratamento, tentei na força do meu braço me libertar, controlar aquilo que já tinha saído do controle há muito tempo na minha vida.
E o pior é que quando eu percebi que aquilo estava me fazendo mal, tomou ainda mais conta. Porque daí eu sabia que estava me fazendo mal. Eu tentei na força do meu braço e aí eu vi o quão miserável era a força do meu braço. E ali eu comecei a ter um novo nível de relacionamento com a pornografia. Ela começou a se apresentar como a minha terapeuta. Terapeuta que, sim, eu buscava alívio a toda essa bagunça que estava dentro de mim. Só que também eu acreditava, eu estava numa batalha tão grande que eu não sabia mais quem eu era. Eu não sabia mais o que eu gostava. Eu não sabia mais se eu gostava de homem ou de mulher, se eu gostava de relação assim ou assado. Eu estava numa batalha tão grande que eu comecei a ver a pornografia como a minha terapeuta. Não que era ela, eu não sabia que era ela que estava gerando tudo isso. Eu acreditava que ela apenas colocava para fora aquilo que eu já tinha dentro de mim. A pornografia, ela engana. Ela vai cauterizando a nossa mente. Queridos, a ciência também já comprova aquilo que a palavra de Deus fala. Sabe quando a palavra de Deus fala que o pecado cauteriza a nossa mente? A ciência comprovou que a pornografia, ela gera alterações químicas no cérebro, equivalente ao uso de drogas, como a cocaína. Um viciado em drogas você vê pela aparência. E um viciado em pornografia, gente, quem me conhece daquela época, eu era a pessoa mais moralista que alguém pode conhecer. Quem olhava pra mim nunca imaginava os tipos de pensamentos que eu tinha, não imaginava as coisas que eu acessava, mas o Senhor sabia. E nesse período, durante um ano de terapia, você quer saber? Piorou. Sou igual ao meu pai biológico, vou aceitar que dói menos. Tá no sangue. E aí eu parei a terapia, depois de um ano, e me entreguei. Falei, quer saber? Sou assim mesmo. Nessa época conheci Geandro, a gente já estava morando juntos, tudo em pecado. Amaziados, em fornicação. E nessa época, a pornografia ela vai cauterizando tanto a mente, que chega um momento que você não tem mais vontade de ter relação sexual real com a pessoa. Sabe aquele papinho que tá bem comum na nossa geração de, ai, acabou o amor? A pornografia que começa a desenhar essa história na mente de cada um. Porque é muito injusto comparar a relação sexual real com o estímulo da pornografia. O estímulo da pornografia é baseado em drogas, em tráfico humano. São vários dias de gravação, horas seguidas de gravação para pegar as melhores partes, para prender a sua atenção. O nível de estímulo que tem com a pornografia, com o filme pornográfico, queridos, é tudo manipulado. É mentira. E aqui entra um princípio da palavra do Senhor. Do Senhor não se zomba. Aquilo que o homem planta é aquilo que nós vamos colher. Nós que estamos com o nosso acesso. Ah, Luana, mas eu nunca acessei pornografia paga. Nunca paguei para ter pornografia. Queridos, o seu acesso é uma semente no solo da imoralidade sexual. Assim como vocês estão ofertando aqui, o seu acesso, só de você entrar no site, acessar, já é uma semente lançada no solo da imoralidade sexual. Solo esse da pornografia. Que a taxa de idade média dos atores e das atrizes pornô é de apenas 36 anos de vida. Sabe por quê? Porque a maioria deles, uma parcela, perde a vida por conta de doenças sexualmente transmissíveis, mas a sua grande maioria tira a própria vida. Porque a taxa de estresse pós-traumático de atrizes e atores pornô é equivalente a veteranos de guerra dos Estados Unidos. Você daí se ilude vendo uma pornografia. Explosiva, animal, de tortura. Achando que aquilo é verdade? Que aquilo é consensual. Quando nos bastidores, homens e mulheres estão tirando a própria vida, justamente para alimentar uma miséria de um prazer que homens e mulheres estão buscando, como eu estava na época. E nesse contexto, em toda essa bagunça na minha mente, na minha vida, no meu coração, tinha uma cliente minha na época que ela me convidava para ir na célula. Eu falava, eu, hein, crente? Tô doida. Tô longe de crente. Porque, gente, eu fui numa igreja quando eu era pequena. Eu tinha uns 5, 6 anos de idade. E era daquelas igreja pentecostal. E eu lembro que uma mulher caiu endemoniada. E eu lembro que eu fiquei com tanto medo que eu ficava no meu banco assim. Porque eu achava que o demônio voava em cima. E escolhi alguém, vou entrar. E eu lembro que eu fiquei com tanto medo que eu ficava, não entra em mim, não entra em mim, não entra em mim. Então quando ela falou que era crente e que tinha célula, falei, não, obrigada. E aí ela foi me convidando, aí ela mudou a estratégia. Ela falou, Lu, vem tomar um café pra gente falar de negócio. Eu falei, opa, agora eu vou. Olha só, né? Mudou a estratégia. E aí eu lembro que a gente marcou por 2 anos esse café. Não conseguia ir. Gente, acontecia de tudo, eu não conseguia ir. Até que, num dia, eu no ápice do vício, eu tinha uma rotina com a pornografia. Ela era um hábito na minha vida. Eu tinha um cronograma com ela. Eu acessava em torno de 7 a 9 vezes por dia. E aí, logo de manhã, eu recém tinha acessado, tava me sentindo mal, tava me sentindo suja, falando, meu Deus, o que eu tô acessando? Olha as coisas que eu tô vendo. Eu não tenho mais jeito. Eu lembro que meu celular vibrou. Aí eu fui ver uma mensagem dela. Lu, quando a gente pode tomar um café? Eu falei, pode ser agora? Ela falou, pode, vem.
Gente, eu lembro que eu nem pensei, só fui. E aí, cheguei lá, tava ela e outras 2 funcionárias dela junto. E, gente, lembra que eu falei que eu era muito vaidosa, muito moralista? Possibilidade zero de eu falar sobre isso na frente, principalmente de pessoas relacionadas a trabalho e de pessoas que eu não conhecia. E tinha uma delas lá que ela não me conhecia. E papo vai, papo vem. Chegou um momento que ela tava falando sobre uma coisa, de repente ela falou assim, pornografia. E continuou falando de outra coisa. Gente, aquilo me incomodou tanto. Eu falei, como que ela fala disso com tanta naturalidade? Como que ela fala de um assunto assim tão sujo, de uma maneira tão... Levantei, fui pro banheiro da empresa dela. Eu lembro que tinha um espelhinho, eu me olhei no espelho e falei assim, quer saber? Vou pedir ajuda dela. Vai saber se ela não pode me ajudar. Gente, eu saí de lá com uma convicção. Só pode ser o Espírito Santo que colocou essa convicção. Eu lembro que eu cheguei na sala, eu abri a porta onde elas estavam. Falei, olha, eu vou falar antes que eu desista. E eu vomitei. Falei tudo. Falei dos acessos em pornografia, falei do que eu estava acessando, falei das perversões sexuais que eu já tinha feito. Mas eu abri tudo. E elas ouviram. E ao final, quando eu terminei de falar, a Denise, ela falou, Lu, há 2 semanas atrás, o Espírito Santo avisou eu e meu marido que uma mulher viciada em pornografia ia chegar, a gente não sabia que era você. Mas ele nos preparou para te receber. Ela já estava com um plano devocional de libertação de vícios sexuais pronto. E a partir desse momento, elas não falaram mais sobre pornografia. Elas começaram a falar da cruz de Cristo para mim. E elas foram falando sobre o sangue de Cristo. Falando que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Gente, esse versículo entrou rasgando no meu coração que eu falei, meu Deus, eu fui tão fundo nesse pecado. E o Senhor está me prometendo que pode fazer superabundar a sua graça. E eu lembro que conforme elas foram falando, eu não sabia o nome na época, mas eu sentia pesos caindo dos meus olhos, pesos caindo dos meus olhos. Hoje eu sei que eram as escamas dos meus olhos que estavam caindo. E ali numa mesa de café, que nem era dentro da igreja, eu aceitei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E naquele momento, elas não precisaram me confrontar sobre a fornicação, que a gente já estava morando juntos. Mas me veio uma convicção de que, Senhor, eu nunca mais quero desagradar um Deus que avisou pessoas, que me via, que sabia do sofrimento que eu estava, que preparou pessoas para me ajudar. Eu nunca mais quero te desagradar na minha área sexual. E naquele momento eu olhei para elas e eu falei assim, olha, eu vou falar para vocês, mas eu nunca mais quero desagradar a Deus, nem que isso vá custar o meu relacionamento. Porque a gente sabe, né, que isso é motivo de muito homem abandonar e falar assim, virou crente agora. E aí eu demorei 2 dias para criar coragem para falar. E eu falava, Espírito Santo, eu descobri hoje que o Senhor não é uma pomba, que o Senhor é a pessoa que convence as pessoas, me ajuda a convencer Ele. E eu do meu jeito, ali, fui orando, pedindo. Só que meu marido, ele veio de um lar onde era meio dividido. Metade católico e só a mãe dele era cristã. Então ele foi para catequese, mas também ele foi para a escolinha bíblica dominical. Então ele tinha sementes lançadas no coração dele. E em casa, quando a gente sentou para conversar, numa mesa de café dentro de casa, eu falei para ele, eu confessei tudo. Eu comecei a confessar tudo aquilo que eu já tinha feito. Eu falei, eu não quero que a gente entre num relacionamento simplesmente para ser um casamento de fachada ou para ser um casamento fadado a dar errado. Eu comecei a confessar tudo para ele. Falei de tudo e ali ele começou a se abrir também. Ele começou a confessar. Eu falando do meu vício em pornografia e masturbação. Ele também com o vício em masturbação. Gente, nós vivíamos juntos, mas tínhamos vidas individuais. A gente não se conhecia, a gente estava separados pelo pecado, vivendo dentro da mesma casa. E essa é a condição que muitas pessoas estão hoje. E a partir daquele momento, eu falei, olha, eu fiz um propósito com Deus, de que eu não vou mais fornicar até a gente casar. E aí ele entrou dentro desse propósito junto, ele falou, tô contigo, entregou a vida dele para Jesus. E ali, a gente começou esse processo de santificação para a gente casar. E a gente morava juntos, dormia na mesma cama, por 11 meses e meio. A gente não caiu nem uma vez para a honra e glória do Senhor. Não estou estimulando você sem casar e morar com seu namorado, não. Mas isso daqui é um testemunho onde o Senhor pegou uma situação que já estava toda errada e a partir daquela situação ele transformou. Então hoje quando as meninas, os meninos vêm pedir conselho pra gente, falam assim, porque eu vi o meu namorado no final de semana, não me aguentei. A gente fala, a régua da graça de Deus é mais alta do que a gente está acostumado. Nós dormíamos na mesma cama por 11 meses e meio. Nós não caímos nenhuma vez. A graça de Deus, ela nos banca, ela nos sustenta. Nós precisamos falar sobre a graça de Deus. A graça de Deus não é uma força mística. A graça de Deus, quando você se posiciona em Cristo e você fala, Cristo vai reinar sobre a minha vida, sobre o meu coração, sobre a minha área sexual, ela bate no peito e ela fala, eu te garanto agora. Sou eu que te garanto para você não pecar. Nós experimentamos isso. Toda semana nós sentávamos, eu e ele,
E a gente falava, e aí, como que tá? Como que estão as tentações? Como que tá a vontade? Eu vivendo o meu processo de libertação da pornografia, de restauração. Queridos, eu tinha crise de abstinência. Eu desenvolvi crises de enxaqueca, de gastrite. E os primeiros 3 a 4 meses foram os piores meses. Sabe por quê? Porque eu tinha aquelas imagens da pornografia fixadas tão forte na minha mente. Imagina, 15 anos acessando aquilo. E aí as pessoas, quando elas tomam a decisão de ir para Cristo, elas começam a ter a batalha na mente, elas falam, ai Luana, Satanás está se levantando contra mim. Meu querido, é o princípio da semeadura. Você simplesmente estava, até agora, plantando cebolas. Aí você fala, ai, não quero mais cebola. Quero começar a plantar tomate. Só que as sementes da cebola é por semente? Mas, né? Você plantou até agora, tá lá. Ela vai nascer enquanto você começa a plantar os tomates. Aí quando parar a colheita das cebolas, você vai começar a colher só os tomates. Você semeou no solo da imoralidade sexual, alimentou a sua mente. É uma consequência. É o princípio da colheita. Você está plantando aquilo que você alimentou a sua mente até agora. Vai levar um tempo para você parar de ter essas imagens. Por isso que o Senhor, Ele é tão bom, Ele é tão misericordioso, que Ele nos ajuda até mesmo naquilo que a gente merece. Porque nós merecemos a colheita. Só que Ele é tão bondoso que Ele fala assim, permita eu te transformar pela renovação da mente. A gente não tem como impedir que os pássaros voem sobre nós, mas nós podemos impedir Ele fazer ninho na nossa cabeça. E ali a gente começou a guerrear contra a nossa própria mente. Vinha o pensamento, falava com meu marido, na época ainda a gente não era casado, mas eu falava com ele, ligava para minha discipuladora, gente, aqui faz toda a diferença você caminhar com pessoas, até porque sem exposição não existe cura. Você precisa confessar o seu pecado para outra pessoa para você ser curado. A pornografia gera essa mentira de que você não pode confessar aquilo por conta da sua reputação. E sabe o que uma coisa que a minha discipuladora, Denise, que hoje é nossa madrinha de casamento, inclusive, ela me falava que aquilo cravou no meu coração e me incentivou ainda mais a confessar não só os pecados, mas também as tentações para o meu marido. Abra mão da sua reputação para Deus construir um testemunho. E ali a gente começou, pela misericórdia do Senhor, a criar um ambiente onde a gente não confessava apenas os pecados, mas a gente começou a confessar a tentação para não ter que confessar pecado. Não é fácil. Imagina para um homem ouvir que a mulher dele está sendo tentada. Imagina para nós mulheres emocionadas ouvir que o nosso marido está sendo tentado. E o Senhor, Ele vai nos ensinando a nos amadurecer nesse processo. E você que já tem marido, já é casado, saiba que o pecado do seu marido ou da sua esposa, quando vier confessar para você em relação à pornografia, em relação à masturbação, despessoaliza. O pecado não é contra você, o pecado é contra Deus. E esse é o relacionamento mais importante que precisa ser restabelecido na vida dessa pessoa. E o Senhor te coloca como intercessor, como intercessora. Hoje eu sou a intercessora pela vida do meu marido. Aquilo que ele vem, confessa de tentação, primeiro de tudo a gente já entra em guerra um pelo outro, a gente abençoa a vida, a gente repreende, a gente ora, a gente guerreia. Sonhos eróticos que a gente tem, a gente conversa, a gente fala e fala, amor, ora por mim, preciso de ajuda, preciso de cobertura. E aí o Senhor vai ensinando a gente, depois da conversão, depois desse processo, a lidar com as heranças pornográficas. Depois que a gente casou, foi muito chocante. Eu lembro que teve um período que quando a gente daí casou, estava na bênção, a gente podia ter relação sexual de novo. Eu lembro que eu fechava o olho, eu ficava tensa, porque eu gravei tanto aquilo como um pecado, que eu falava, meu Deus, se eu abrir o olho, eu vou ver demônio aqui. E aí o Senhor, Ele teve que ir me ensinando sobre o prazer sexual de acordo com a vontade dEle. E Ele foi nos mostrando aquilo que não desagradava. Porque a gente começou a ver os resquícios que haviam ficado. A maneira como a gente falava no ato sexual era pornográfica. A maneira como a gente fazia. E aí o Senhor, Ele foi nos transformando pela renovação da mente. E existe um prazer que está reservado para quando nós estamos guardados pelos preceitos de Deus, quando nós cumprimos os preceitos de Deus. Eu já abundei demais no prazer sexual. E eu posso falar para vocês que o prazer sexual do pecado não se compara ao prazer que só o Senhor pode te dar. A conexão que você estabelece com outra pessoa quando você está debaixo da bênção do Senhor. Por isso, no dia de hoje, eu gostaria de pedir que o Espírito Santo de Deus, Ele sondasse o seu coração sobre quais são as coisas legítimas que estão na sua vida, que foram criadas por Deus, mas que estão ocupando o lugar errado, estão governando, reinando sobre a sua vida. Às vezes pode não ser a pornografia, ou a masturbação, ou a fornicação. Às vezes pode ser as suas redes sociais, o seu celular. Às vezes pode ser as suas amizades. Às vezes pode ser os filmes, os seriados que você assiste. O que está no topo da sua prioridade que tem te afastado do Senhor?
Quais têm sido os Absalões da sua vida? E, gente, com a idolatria, não existe outra maneira senão a gente quebrar esse altar, a gente renunciar. O Senhor, Ele é a pedra angular. Nós precisamos destruir, renunciar tudo aquilo que está roubando o lugar de reinado do Senhor sobre a nossa vida. E pedir, Senhor, venha como pedra angular e construa na minha vida, no meu coração, na minha casa, no meu casamento, um altar único e exclusivo a Ti.